Então, hoje nós vamos configurar um inversor de frequência, um CFW 501, para partir local remoto através de entrada digital. No nosso caso, nós vamos utilizar uma chave de 3 posições, sendo a posição central desliga, uma posição para manual e uma posição para automático. Para fazer a configuração, inicialmente, nós aconselhamos que você acesse aqui o setor de parâmetros, onde na esquerda você tem um parâmetro ali, que seria para você acessar todos os parâmetros. Aí depois você vai tendo aqui as outras categorias, como por exemplo essa HVAC, que são parâmetros referentes a HVAC, esses que são parâmetros referentes ao startup, que seriam os dados de placa do motor. Nós vamos optar aqui pelo parâmetros, onde nós conseguimos visualizar todos os parâmetros. Tá? Então, colocou nessa categoria, você dá um Enter. Dentro dessa categoria, nós começamos pelo parâmetro 204, e nós vamos colocar ele na opção 5. Dando Enter aqui, você vai resetar o inversor com parâmetros de fábrica carregando para 60 Hz. Tá? Então, fez essa opção, depois que ele fizer o reset, aí nós vamos para a posição 0. Então, depois de ter feito o reset, nós vamos para a posição número 100. Então, aí nesse caso, para essa aplicação nossa, nós optamos por um parâmetro aqui, por uma rampa de 25 segundos. Você pode mudar, você pode estar alterando para cima ou para baixo. Então, isso vai muito da aplicação. No nosso caso, a nossa opção foi por 25 segundos. Depois nós vamos para o parâmetro 101, onde é a rampa de desaceleração. Nós colocamos também aqui 25 segundos. Depois, nós vamos para o parâmetro 133. Esse parâmetro 133 é a mínima velocidade. No nosso caso aqui está 90 RPM. Depois o parâmetro 134, que é a máxima velocidade, também dado de placa, tá? 1775. O próximo parâmetro que nós vamos é o P220. E aí sim, nós vamos começar a realização dos parâmetros, efetivamente, para a seleção de manual ou automático. O parâmetro P220, vocês vão poder visualizar na tela de vocês, é um parâmetro onde nós selecionamos como essa seleção de manual ou automática acontecerá. No nosso caso, nós optamos aqui pela número 4, que pelo manual a seleção será feita através de entradas digitais. No nosso caso, como nós temos a chave que vai posicionar, então pela chave nós vamos acionar aqui nos bornes a seleção. Então, após configurarmos o parâmetro 220, onde nós informamos pelo parâmetro 4 que a seleção de local remoto vai ser feita por entrada digital, nós vamos para o próximo parâmetro, que é o 221. O parâmetro 221, ele informa para o inversor de onde será a referência, ou seja, qual a velocidade, da onde ele vai tirar a velocidade que o motor vai estar utilizando. Então, para o nosso caso, nós colocamos aqui o parâmetro 0. O que significa o parâmetro 0? O parâmetro 0 significa que ele vai buscar a informação da HMI. Lembram-se que nós configuramos o parâmetro 134 com a frequência do motor, dados de placa? Então, quando nós colocamos no parâmetro 221 a informação 0, ele vai buscar exatamente essa informação do parâmetro 134, que seria a frequência de placa do motor. Depois, no parâmetro 222, nós vamos informar para quando a opção for remoto, de onde ele vai buscar a referência. No nosso caso, nós colocamos aqui a opção 1, que significa entrada na lógica 1, que também é para a nossa situação. Então, na entrada na lógica 1, haverá uma variação de sinal de 0 a 10 volts, onde 0 é motor parado, 10 volts é motor em máxima frequência. Depois nós pulamos para o parâmetro 224. O parâmetro 224
né, ele é a seleção de gira e para, né, para o módulo local. Então nós vamos informar para ele quando ele sabe que no módulo local, né, ele vai estar iniciando e parando. Também selecionamos aqui a opção 1, que é referente à entrada digital, porque como dito no início do vídeo, nós faremos uma chave que colocará na função que seria manual, que vai representar para nós aqui o local. Então quando a chave estiver nessa posição, ele já vai entender que está em local, já vai usar aqui a opção 1, que é a entrada digital, e vai buscar na HMI o parâmetro que está no 134, que seria a rotação de placa do motor. Então depois do parâmetro 224, nós vamos para o parâmetro 227. O parâmetro 227, ele tem a mesma função do parâmetro 224, que é onde nós avisamos o inversor de onde ele vai entender que é para ele partir, ou parar o giro, só que neste momento seria em modo remoto. Então no 227 nós vamos colocar a opção 1, que também informaremos ele através de uma entrada digital. O próximo parâmetro a ser utilizado é o parâmetro 231. O parâmetro 231, nós vamos falar sobre aquela informação que nós passamos, que quando ele estiver em modo remoto, ele vai buscar a informação da entrada analógica. Aqui nós vamos informar o inversor, de o que a entrada analógica se refere a ele. Então no caso, ela vai, no parâmetro 0, ela vai estar dando para o inversor uma referência de velocidade. Novamente eu falo, onde 0 é motor parado e 10 volts é motor em máxima frequência. O próximo parâmetro a ser configurado é o parâmetro 263, onde nós vamos informar para o inversor qual é a função da entrada digital 1. A entrada digital 1 seria o borne 17, nós estamos utilizando aqui. Então, qual a função? Neste caso, nós colocamos aqui a função 1. Então, a função 1, ela vai indicar gira para. Então, quando este borne estiver setado, você pode estar utilizando a lógica PNP ou a lógica NPN, mas quando ele estiver setado, você vai ter a função gira e para, ou seja, o seu motor vai girar enquanto houver tensão, caindo a tensão, ele para de girar. Tá? Depois do parâmetro 263, nós vamos para o parâmetro 264, onde nós vamos sinalizar através da entrada digital 2, aqui no borne 19, que é a entrada digital 2, vai aparecer na tela para vocês. Nós escolhemos o parâmetro 5. O parâmetro 5 ele vai sinalizar para o inversor se essa seleção é para rodar em local ou em remoto. Ou seja, borne 19 energizado, ele vai entender que você está em modo remoto. Em 0, ele vai entender que você está em modo local. Então, quando nós tivermos a combinação de 264, seria a função 5, ou seja, energia no 19, energia no 17, nós vamos sinalizar para ele o seguinte: você está em remoto e você pode iniciar. Se você tiver só no 19, ele vai entender o seguinte: você está em remoto, mas não parte ainda. Então ele vai depender desse outro cara mandando partir. Lembrando que ele vai partir, mas a velocidade vai vir da entrada analógica I1, que foi parametrizada anteriormente, dependendo do sinal de 0 a 10 volts, que será enviada, neste caso, por um CLP. Após o parâmetro 264, nós vamos para o parâmetro 265, só por garantia nós zeramos. O parâmetro 266 nós também zeramos, que seriam as funções das entradas digital 3 e 4. E assim nós encerramos e finalizamos a parametrização do inversor CFW501 para você utilizar em local e remoto